Olá, você amigo do Move News. Seja muito bem-vindo a mais uma rodada de entrevistas que fazemos aqui no nosso site para você. Hoje, o assunto é política. Tudo que ronda a expectativa para 2022 e, claro, olhando para o que acontece agora. E para isso, nós vamos conversar ele que tem muita experiência, tanto no Legislativo quanto no Executivo, em diversas campanhas, passou por governos municipais, pelo governo do Estado, pela Câmara dos Deputados e tem para 2022 um desafio, que é de retornar em grande estilo, vencendo mais uma eleição. Conversar com o ex-vice-governador do Estado do Espírito Santo, César Colnago. Seja muito bem-vindo, vice-governador. Obrigado, Eric. Obrigado a Move News, que é um prazer estar de volta aqui. Um prazer estar conversando com vocês, também com nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, enfim, a todos. Prazer muito grande estar conversando, trocando ideias, desse momento tão rico, tão importante, que é o período agora deste ano, que antevê para o ano que vem, né? A gente está revivendo aí as beiras de 2022, que teremos eleições, aliás, eleições que sempre reacendem a esperança da população. Quer dizer, o momento de discutir a eleição é o momento de discutir o futuro, né? Que futuro eu quero? O que tem de problemas que eu quero tentar escolher alguém que ajude a resolver problemas? Então, isso gera expectativa, gera esperança. Isso é bom para que as pessoas possam estar refletindo e tomando as decisões melhores para ela, para a sociedade de modo geral. Então, assim, a gente está num momento ainda preliminar, ou seja, né, o jogo não começou. Evidentemente, teremos ainda as convenções que só serão oficializadas no ano que vem. Portanto, agora a nossa condição é de quem deseja ser candidato a vereador. Então, eu sou um pré-candidato que dependo ainda de uma decisão partidária que só acontecerá nas convenções, mas como pré-candidato a gente roda, conversa, ouve muito, temos 2 ouvidos para ouvir mais do que falar, ouvir, colher informações, colher um diagnóstico. O que é o diagnóstico? É ter a noção da realidade, do que vive a nossa população no norte, no centro serrano, no sul, na região praiana, né, no interior agrícola, nas grandes cidades, né, para que a gente possa, a partir desse conhecimento, mas de fato, de conhecer, de andar, a gente propor um programa de governo, um programa que possa atender as expectativas da população capixaba e, acima de tudo, que busca o seu envolvimento nesse debate, buscando priorizar e, evidentemente, apontando os problemas e as soluções. Isso é o papel nobre da política. Volto a falar. Isso vai acontecer o ano que vem. Nós vamos ter ainda as convenções no próximo ano. Portanto, agora eu pleiteio ser candidato. Eu sou um pré-candidato. Ainda não tenho uma decisão do partido, que será só nas convenções do ano que vem. Perfeito. O partido é certo, PSDB, onde está desde 1988, né? Desde a filiação. Desde a fundação do partido. Desde a fundação. Desde junho de 88, a gente se filiou no partido e temos o prazer de estar ainda no partido que a gente entende que tem na social-democracia, né? Na importância da liberdade, na importância da cidadania e com certeza no desenvolvimento das áreas sociais, aliada sempre a uma base econômica, que significa o desenvolvimento econômico, seja da indústria, do comércio, da agricultura, do turismo, que gera emprego, que gera renda, e com isso, evidentemente, tocar políticas públicas fundamentais. Vou voltar a falar para aquilo que eu gosto muito, para as nossas crianças, para os nossos idosos, que talvez sejam aí a parte mais frágil da sociedade. Para isso, o pai de família, né, a mãe, de um modo geral, e os jovens precisam de quê? Acesso à renda, acesso ao emprego, acesso àquilo que lhe dê alimentação, que consiga ter acesso à comida, que consiga ter acesso à residência, a uma casa própria, né? Que consiga acesso à educação, à saúde, que o público, aí o setor público tem que garantir. Então são vários desafios que o Estado tem um papel fundamental na condução dessas políticas e, evidentemente, pela nossa experiência, que já fui realmente assim, no período que estive à frente dos mandatos, eu dividi muito com o executivo, ou seja, com o poder na prefeitura, no governo do Estado, como secretário de saúde lá atrás, secretário de meio ambiente, secretário de educação, né, secretário de Estado da agricultura, secretário de governo. Ou seja, essa experiência faz com que a gente tenha uma visão mais ampla, porque todos os setores são importantes. Lógico que eu tenho assim, mais contato com algumas áreas, mas todos para a questão humana ela é importante, principalmente uma família ter comida, ter acesso à renda, ter habitação,
ter a estudo do seu filho, né, educação garantida, a pré-escola, né, ter acesso à saúde, não ficar naquela dependência de que às vezes precisa de fazer uma cirurgia e você está com dificuldade. Isso tudo nós resolvemos através de quê? Da organização da sociedade, através do poder político, ou seja, os mandatários, aqueles que têm mandato que a população escolhe. Né? Então a pré-candidatura de governo vem nessa perspectiva, né? E a gente entende que o Espírito Santo avançou, mas ele merece. E merece mais, merece muito mais, desde que a gente saiba escolher candidatos, né, que vão se colocar tanto para a área de proporcional, tipo deputado estadual, deputado federal, como para o majoritário. Para candidato a senador, nós temos uma vaga para senador e candidatura de governador. Isso é importante. E o debate, ele é fundamental, porque através do debate e através das caminhadas que a gente vai fazendo, gastando a sola do sapato, conversando, ouvindo, visitando, é que a gente pode dizer, o Espírito Santo merece mais. Né? A gente reconhece as coisas que já foram feitas, mas ele merece mais, pode andar mais e em velocidade maior. Para isso, é só a gente, na hora de escolher, saber escolher aquele candidato que vai portar essa competência, essa visão, e que possa montar uma bela equipe e, com isso, fazer um governo voltado para todos. Perfeitamente, tudo muito diferente, né? Em um ano, a gente viu o país virar de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. De cabeça para baixo. E o que o líder de amanhã, de 2022, ele precisa? O que o homem público, eleito para um cargo público, ele vai precisar em 2022 para tomar as rédeas de novo de uma situação e inspirar esperança no povo? Primeiro, precisa de ter uma visão de que a gente quer um futuro melhor, e o futuro melhor você não constrói sozinho. Você precisa de ter uma escuta e um contato e um conhecimento muito de perto da realidade que você vai discutir, né, que a gente chama de conhecimento dos fatos e das realidades e daquilo que perpassa na sociedade. Você precisa de ter a competência de formar também uma boa equipe, uma equipe que tenha uma formação técnica, que conheça a realidade e, acima de tudo, que a sociedade escolha também nas suas lideranças, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, políticos que consigam traduzir essa realidade e ter, principalmente, compromisso social, compromisso humano de chegar lá e não enganar as pessoas, chegar lá e ter clareza de pegar o recurso público, que é da população, que paga imposto numa camisa que compra, e aí você tem uma coisa no Brasil que é muito perversa, eu acho perversa, em que o imposto indireto, aquele imposto que você paga no alimento, às vezes no que vai vestir, no que vai calçar, igual para todas as classes sociais, então ele não é proporcional à renda, mas que esse imposto se reverta exatamente para diminuir o quê? As desigualdades, para diminuir a pobreza, para diminuir a exclusão, para aumentar o acesso das pessoas às condições mínimas de dignidade humana. Volto a falar, alimentação, ter comida em casa, ter mínimo de uma residência, de uma habitação, ter transporte público que consiga atender a população e ter acesso à saúde, às políticas sociais, como, por exemplo, a saúde, desde a infância, desde a gestação, para que ela possa se desenvolver na sua plenitude. E aí o papel da promoção e da prevenção que a saúde tem sobre a vida das pessoas, do acesso à pré-escola, do acesso a você ter minimamente creches, né? Educação infantil antes da educação fundamental e acesso a uma boa qualidade da educação fundamental. As nossas crianças, os nossos jovens precisam de ter esse acesso. No mundo de hoje, no mundo em que evoluiu muito do ponto de vista da ciência, da tecnologia, do conhecimento, não dá para não ter mais crianças fora da sala de aula. E aí nós temos um dado que eu queria tocar. O censo de 2020 mostrou que no Espírito Santo tem um percentual de jovens que está fora da sala de aula. Mostrou o censo de 2020, em torno de, eu acho que é 10,5% das jovens de 10 e 14 anos fora da escola. E assim, não dá para admitir uma situação dessa. É estarrecedora. Né? Nós não podemos admitir, por exemplo, que a nossa questão da violência e da segurança aumente o número de vítimas, de pessoas mortas em relação ao ano passado. 2020 em relação a 2019. Cresceu também a violência. Então, tudo isso tem que ser pautado com prioridade. Nós precisamos de ter alguns setores
do governo que são absolutamente prioritários, tanto do ponto de vista da destinação dos recursos públicos, garantindo o bom funcionamento, e na capacitação desses setores para dar resposta à altura do que merece a população capixaba. E aí volta a falar, né? O Espírito Santo merece mais. O Espírito Santo merece, sabe, ter esse tratamento, até porque, sabe, os recursos públicos que nós temos, o nosso estágio de desenvolvimento econômico, e reconhecendo o que já foi feito no passado, nós podemos avançar mais, nós podemos evoluir mais, então nós merecemos mais do que aquilo que estamos recebendo. Segurança, né? Tem sido uma das principais críticas que a gestão Renato Casagrande está enfrentando, principalmente dos seus opositores. Mas você, quando vice-governador, também enfrentou um problema muito sério da segurança pública do Espírito Santo, que foi o chamado de greve da PM, mas greve não, né? Porque a Constituição não permite greve. A Constituição não permite, Qual a denominação correta para isso? Porque, na verdade, assim, aquele movimento ele não tinha amparo legal. Tanto que, quando eu estava no governo, eu falei, olha, esse movimento ele não tem amparo legal. Eu fiz um apelo no sentido de que a tropa e a corporação voltasse ao trabalho e para que estabelecêssemos um diálogo, tá certo? Foi um momento muito difícil, depois você teve um momento em que isso se encerrou e, evidentemente, o governador Paulo Artung volta e assume, e aí faz uma reforma do Estado, faz uma reforma na área da segurança. Você deu anistia administrativa, que inclusive foi algo criticado. Isso, na verdade não, na verdade a anistia não foi no nosso governo, nós fizemos as ações... Não, ele... algo criticado pelo seguinte, eu acho que você pode até ver algumas situações, mas aquilo que foi feito através de processos administrativos abertos, disciplinar, para que pudesse ver, porque teve motivação política, e você não pode ter uma área tão estratégica, né, que não tem amparo legal, paralisada. Então, assim, isso com certeza foi uma situação atípica que nós tivemos que vivenciar e enfrentar. Fizemos depois a reforma do setor e, com certeza, espero que isso nunca mais venha se sobrepor em qualquer estado brasileiro, porque não há base constitucional, não há base legal, né? Reconhecemos a importância da discussão da remuneração, a importância da discussão das condições de trabalho de todas as categorias, seja do setor militar, seja das outras categorias que o Estado tem, no setor da saúde, no setor ambiental, no setor da segurança, no setor do meio ambiente, no setor educacional, todos, do setor cultural, todos têm que ter um mínimo de condições de trabalho. E isso nós temos que garantir com políticas claras de uma visão de uma gestão moderna, de uma gestão que consiga dar conta dos seus recados, fazendo um diagnóstico, conhecendo a realidade e, acima de tudo, né, não fazendo a velha política, fazendo a política de resultados, aquilo que quem entra para fazer a gestão e a administração e apresenta os resultados à sociedade. Porque muitas vezes tem muitos políticos que ganham e ficam lá querendo só beneficiar meia dúzia de pessoas, às vezes do seu partido, às vezes das suas relações. Nós precisamos de olhar o todo da sociedade, né? Da criança ao idoso, né? Da gestante, né? Até aquela pessoa que precisa estar doente, que precisa ter acesso, por exemplo, à saúde. Então, assim, nesse aspecto, com certeza, a nossa experiência, a nossa vontade, o nosso desejo, né, como pré-candidato, é ter esse diagnóstico. Por isso que eu estou caminhando, estou gastando a sola do sapato, estou andando pelo Estado nos finais de semana. Para quê? Para ouvir e, a partir daí, compor uma proposta de governo. O que César Colnago planeja, calcula para 2022, tendo, claro, a certeza, a carta branca do partido para disputar o cargo que pleiteia? Pensa em que disputa ano que vem? Primeiro assim, ano que vem vai ser um ano muito rico, porque nós vamos ter a disputa nacional e vamos ter as disputas estaduais. Então, não vai ter renovação do Congresso Nacional, Senado e Câmara Federal, para que aqueles que estão nos assistindo saibam. Vão ter também a renovação da Assembleia Legislativa e, evidentemente, dos governos do Estado. Não tem eleição no município, né? É fundamental, quer dizer, nossa ideia é acumular, através de todo o nosso histórico, né? Propor para um futuro que seja ainda melhor. O Espírito Santo precisa de cada vez... ele merece mais e com certeza precisa de evoluir nesse sentido. Aí, o caminhar e o andar é exatamente para você estar buscando coisas que sejam reais. E com certeza, nós estamos colocando uma pré-candidatura, volto a dizer,
que ainda vai ser debatida internamente na convenção do partido no ano que vem, mas eu não posso chegar e improvisar no ano que vem que sou candidato a governador, no caso hoje pré-candidato. Não, isso se constrói através do debate interno, democrático, democracia interna do PSDB, do meu partido, e evidentemente numa relação também com a sociedade, porque a sociedade tem que entender aquilo que a gente está construindo. Então é um processo complexo, social, né, político, que nós estamos iniciando, né? Fizemos estou pegando principalmente mais os finais de semana e dias de semana na Grande Vitória para conversar, né, para abordar, tirando às vezes à noite. Ontem à noite eu estava reunido, hoje à noite eu tenho reunião. A gente está conversando com a sociedade que está mais organizada em torno de organizações sociais, em torno de sindicatos, tanto de trabalhadores como patronais, em torno de os próprios partidos políticos, conversando para que a gente possa elaborar, na verdade, aquilo que é fundamental, um grande projeto, né, de candidatura, né, no caso de pré-candidatura. Ou seja, o que nós pretendemos fazer? Isso vai ser construído, né, nas mais diversas áreas que nós acabamos de falar aqui. Né? Então, a definição de um cargo a ser pleiteado seria definida após a complementação do projeto? Não, tem uma questão do desejo, tem uma questão da vontade de pré-candidatura de governador. Isso tem que ser construído, ou seja, isso tem que ter uma definição partidária que é lá na convenção. Então, oficialmente é só o ano que vem, né? Nacionalmente, o meu partido vai fazer as prévias em novembro. Aí nós estamos antecipando uma decisão para ver, porque nós temos 3 pré-candidatos pelo PSDB. Nós vamos, na verdade, isso é um acordo interno no partido para escolher entre os 3 aquele que vai ser o escolhido lá em julho, para que ele já possa estar exatamente fazendo isso, caminhando, andando o Brasil, gastando sola de sapato, conversando com as pessoas, viajando, para que ele possa exatamente ter aquele conteúdo para fazer a sua proposta de governo no plano federal. E César Colnago tem alguma preferência entre eles? No plano federal, na verdade, assim, eu tenho falado o que fala o meu amigo Marcos Pestana. Eu vou apoiar aquele que for decidido. For decidido, né? Já fiz uma manifestação recente pro Dória, mas assim, tenho com o Eduardo Leite uma grande relação. O importante é que a gente defina o nome. Definido o nome, né, aí você já pode, eles já vão começar o início da pré-campanha, construção do debate para viabilizar. Para viabilizar e construir o programa de governo. Né? E com isso, contactar as mais diversas áreas dos setores da sociedade civil, da sociedade brasileira, andando estado por estado. Vai ter um nome definido na pré-convenção de novembro. E isso é fundamental. Aqui, nós vamos fazer essa definição no ano que vem na convenção. Para isso, tem que ter uma coisa que é fundamental, né? Que é o desejo, que é a vontade, que é a disposição, que é gastar sábado e domingo, às vezes, ao invés de estar em casa com a família, estar rodando, estar conversando e buscando exatamente o contato com lideranças das mais diversas áreas, né? Volto a falar, eu tenho muito contato com o interior, muito contato com o setor agrícola, muito contato na Grande Vitória, aí com a área de saúde, com a área de educação, porque são as áreas em que eu tive mais atuação parlamentar. Né? Mas, evidentemente, nenhuma dessas áreas, todas as áreas são importantes. Tipo assim, eu tenho muito contato com a área social, mas a área da segurança pública também é uma área fundamental. A área e tantas outras áreas, como a área do esporte, né? A área da cultura, que eu tenho mais contato, eu sou músico também. Um grande saxofonista, aliás, para quem nunca viu, nunca teve oportunidade. É um saxofonista que aprendi músicas, conheço pauta, partitura, né? Até escrevo. Numa prefeitura municipal onde nasci, eu vim do interior, vim lá de Itarana. Lá, um prefeito de origem pomerana, o senhor Rodolfo Beja, contratou um instrumentista que tinha em Itarana, foi o nosso maestro, foi o Aristeu, e ele ensinou, assim, durante muitos anos, com certeza, centenas de jovens a tocarem. E isso é importante, até porque a música é importante como um componente humano, né, do desenvolvimento humano. Então, assim, a gente vai discutir com todas as áreas e isso tem um peso fundamental porque a sociedade vai decidir. Quando? O ano que vem. A partir de que ela vai decidir? Primeiro, do perfil do candidato, da sua história, né? Dá só um dado para você. Eu tive que judicializar uma questão agora recente e o advogado que entrou falou assim, César, eu fui um amigo seu comum, disse que você não tinha nenhum processo em lugar nenhum.
E ele assim, eu entrei no Tribunal de Justiça, você não tem nenhum processo na Justiça. Eu falei, olha, eu sempre evitei confusão, eu sempre tentei me pautar pela ordem, pela lei, por aquilo que é permitido, que a lei permite, aquilo, né, porque na vida pública eu só posso fazer aquilo que a lei me permite. Então, assim, me pautei sempre na legalidade e, evidentemente, sempre tentando ser o mais ético possível, no sentido de não fazer as coisas equivocadas e erradas, como muitas vezes a gente assiste, infelizmente. Mas também quero te dizer, e falei com ele, olha, tem muita gente que faz muita coisa boa e certa, né? Muitas vezes isso não é divulgado, isso não é falado, porque aquilo que é errado é muito divulgado. É da natureza humana. É da natureza humana, né? Notícia ruim anda em cavalo ligeiro, né? Anda em cavalo ligeiro, né? Então, assim, e eu vou falar uma vez um religioso me falou, César, o bem é a nossa obrigação, e ele é quieto. Quem faz muito barulho é aquilo que está errado. Anda ligeiro, né? Então, assim, eu acho que a gente tem, assim, essa vontade, essa determinação, esse desejo de colocar o nome de quem vem de uma experiência de várias secretarias, de vários mandatos, mas, acima de tudo, que quer ver o Espírito Santo cada vez melhor. Por isso que acho que a gente ainda merece mais, nós merecemos mais, né? E, com certeza, eu acho que o debate que nós vamos estar criando internamente, primeiro no partido, também nessa escuta e nessa visita às cidades, conhecendo de perto a realidade, que já conheço, mas você volta porque ela vai modificando e vai mudando. Outro dia eu estava no interior, quando fui secretário de Cultura, nós criamos um plano de retenção de água, de reservação de água. E eu estava no interior, num sábado desse aí, de Afonso Cláudio, e o rapaz, que até tinha sido, ele é um cafeicultor e tinha sido vereador, vem cara te mostrar um negócio. Aí mostrou a área de reservação de água, assim, isso aqui antigamente era proibido. Depois foi permitido, e você, quando foi secretário de Cultura, não fui eu que permiti, a legislação federal já permitia. Você fez um programa estadual de construção de micro e pequenas barragens, porque muitas vezes para o pequeno produtor, para aquele que tem pouca terra, ele não tinha condições de fazer. O Estado apoiou exatamente a confecção, assim, de você realizar isso para que ele tivesse água. Ele me mostrou uma dessas pequenas barragens, bem pequena, que estavam molhando o café dele, porque nós vivemos... Aí melhorou a produção, melhorou a colheita, melhorou tudo. Melhora muito, porque sem água não tem vida, né? Não tem nem para o ser humano, nem para os vegetais, nem para os animais. Então, assim, a água... E nós estamos sofrendo no planeta. Eu estava lendo esses dias um artigo falando que o volume de água nos nossos aquilíferos, ou seja, nos rios, nos lagos, né, diminuíram em torno de 12% no planeta. Ou seja, é preciso voltar prestar muita atenção no sentido de preservação e conservação de topo de morro, das matas ciliares, de você produzir, mas sem agredir, de tal forma que você tenha um solo que seja fértil, que tenha água e que você consiga permanentemente produzir sem estar destruindo aquilo que lhe dá o alimento, que lhe dá a produção. César Cunago, você falou aí sobre como aprendeu, né, que o bom fica quieto, né, o errado que faz barulho, Vamos então ver o que precisa ser feito para 2022, pegando de exemplo o que você aprendeu da última eleição em 2018. 2018 você concorreu à Câmara dos Deputados, não foi isso? E obteve 34.187 votos. Isso. O que você aprendeu? Tirou de lição daquela eleição e que precisa ser corrigido para 2022? Primeiro que foi uma eleição que foi, assim, um tanto quanto improvisada, né? Eu não tinha muito a clareza do que eu iria disputar. E uma coisa importante na vida pública sempre é o planejamento, é você se preparar antes e não improvisar. Ali foi meio que improvisado. E, com certeza, quando a gente perde, ensina a gente, né? E, assim, como foi improvisado, agora, o que eu estou fazendo? Do dia mesmo, eu falei, mas você podia partir para fazer essas coisas só depois de março, quando já estão praticamente resolvidas as questões partidárias. Não. Se eu partir em março, não dá tempo de conversar, não dá tempo de compor um bom programa de governo e, principalmente, de contactar as pessoas no final de semana. E no meio de semana, um pouco, às vezes à noite, aqui em reuniões. É fundamental ir no tempo certo, né? E, assim, eu não estou improvisando, eu estou exatamente pegando os meus horários que eu tenho livres, meus horários de final de semana, e correndo no Espírito Santo e andando no Espírito Santo. Porque, a partir daí, além de você, eu volto a te falar,
trazer ideias interessantes, como vi uma hoje ou ontem, você, aí foi aqui, você também incorpora melhor o sentimento da população daquilo que ela quer, daquilo que ela deseja na solução dos problemas, porque, por exemplo, o Espírito Santo não tem problema, é lógico que tem. O Espírito Santo precisa de evoluir, o Espírito Santo precisa, e aí tem que ter um governo para que esse merece mais possa acontecer. Né? Então, assim, volto a falar, a questão do enfrentamento da questão da saúde, da pandemia, tem que ter muito preparo, a questão da prevenção e da promoção da saúde, a questão da questão, por exemplo, da violência, que tem que ter várias políticas para evitar a violência. Nós tivemos aumento de violência nesse último ano. Nós tivemos evasão de jovens de escola. Então, assim, esses problemas não podem acontecer. E aqueles que a gente conseguir cada vez mais abordar e resolver, significa mais longevidade, mais vida saudável, menos mortes, né, menos assassinatos, tudo que leva a uma sociedade melhor. Isso não se faz sozinho. Isso se faz com governos pautados no planejamento, pautado em cima de um programa de governo real, com uma equipe multidisciplinar, técnica, que tenha condições de entender esses problemas, apontar soluções, não só a figura da secretaria, mas articulada com a sociedade nos seus setores, por exemplo, nos mais diversos setores que estão representados nas secretarias de Estado, né? Cultura, esporte, lazer, educação, saúde, segurança, né? Gestão dos recursos públicos, da fazenda, né? Da administração, tudo isso, esse conjunto tem que dar um resultado que a população espera e merece, porque ela merece mais. Entendi. E em síntese, improviso só dá certo na música e no futebol, né? Mesmo assim tem que ser um bom músico e um bom jogador. Não, tem que ser um baita jogador e um baita músico, viu? Porque assim, é mais fácil você planejar, pautar, tocar, e o improviso, tá certo? Na música e no futebol, ele é bonito, mas você pode ver que ele só acontece de vez em quando. Até craque erra, né? Não pode saber que o time que entra no campo, ele entra com além da sua técnica, com a tática estabelecida para poder ganhar o jogo. Lógico que tem alguns craques que às vezes conseguem fazer um pequeno improviso que dá, nesse caso dá certo. Mas improvisar na política não costuma dar certo. Aí, César Conago, ele que gosta de política também, né? Gosta muito de política, tanto que resolveu entrar para isso e tá aí até hoje. Pensando em 2022, ainda para decidir qual caminho, qual rumo ele vai tomar. Foi um prazer. Pode se despedir com suas considerações finais. Quero agradecer e dizer que sempre estarei aberto para conversar, para dialogar, para mostrar as ideias e, acima de tudo, o respeito ao cidadão capixaba, o respeito a todos os capixabas, porque fazem desse Estado um grande Estado, né? E, com certeza, o Espírito Santo merece mais.